Capítulo 281 Tritão 6 Bentek sentia como se ele tivesse sido possuído por um fantasma. Ele se lembrava perfeitamente bem que os dois tinham apunhalado um ao outro no coração com suas armas e estavam resistindo para ver qual deles sucumbiria primeiro, mas então por que só ele estava com o coração perfurado? Você fez alguma coisa. A lança de Bentek estava atravessando o peito de Yonvou, mas não no local que ele havia mirado. Yonvou tinha conseguido evitar o perigo. Yonvou sentiu como se seu corpo estivesse perdendo a força. Ele só conseguiu aguentar até agora com magia demoníaca e regeneração graças ao poder mágico da Pedra Filosofal. No entanto, Precognição usava todo esse poder mágico de uma vez, então ele só podia ativá-la em uma emergência para ganhar 5 segundos para ver o futuro. Podia não parecer muito tempo, mas era o suficiente para dar-lhe uma chance em uma luta de vida ou morte. Yonvou viu a lança de Bentek vindo em sua direção, então ao invés de evitá-la completamente, tudo o que ele fez foi virar levemente o seu corpo. Ao mesmo tempo, sua espada conseguiu apunhalar precisamente o coração de Bentek. O coração era a fonte da vida. Ele fornecia sangue ao corpo e criava poder mágico. Um coração destruído era fatal para jogadores normais, mas alguém tão habilidoso quanto Bentek podia aguentar mesmo com seu coração danificado. O poder sagrado o mantinha vivo apesar de estar quase esgotado. Calhalhau. É claro. Todos têm sua arma secreta. Mesmo nessa situação desesperadora, ele sorria, sem parecer chateado. Todo jogador tinha um as na manga e a capacidade de usá-lo no momento certo era incrível. O que diziam sobre esconder 30% do seu poder não era por nada. Além disso, Bentek achou que Yonvou era esperto. Apesar de também ser como uma besta, ele não se rendeu aos seus instintos e calculou as coisas antes de agir. Ele era diferente de Bentek, que só confiava em seus instintos. Ainda assim, lutar com alguém como Yonvou era ótimo e Bentek se sentia revigorado. Ele gostava da alegria de lutar e o conhecimento que adquiria depois. Era como pisar em um novo mundo e a experiência era tão avassaladora que ele não conseguia descrever em palavras. Ele não conseguia parar de lutar. Não se sinta injustiçado. Bentek não iria morrer aqui. Eu também não vou. Ele agarrou a lâmina de Vigrid. Seus dedos afundaram na lâmina e quase foram arrancados. Sangue escorria pela espada e Yonvou tentou empurrar Vigrid ainda mais fundo. Mas Vigrid não se movia, era como se estivesse presa. O aperto de Bentek era inacreditavelmente firme. Era uma força que era impossível alguém que estava à beira da morte conseguir reunir. Yonvou nunca tinha visto isso antes e franziu a testa. O que está acontecendo? Precognição era uma habilidade que dependia do relógio de bolso e usava a capacidade analítica da espécie dracônica para fazer uma previsão do futuro. Apesar de engolir poder mágico como se fosse água e ser arriscado, nunca falhava. Yonvou não conseguiu pensar em um plano B para caso seu ataque não fosse fatal. Com seu poder mágico e saúde lá embaixo, Yonvou estava em grande perigo. Yonvou extraiu mais poder mágico da Pedra Filosofal. Seus núcleos estavam superaquecendo de novo. A fonte selada dentro dele poderia escapar e ele poderia ser infectado por energia demoníaca, mas Yonvou não tinha tempo para se preocupar com isso agora. O aperto de Bentek continuava imóvel. Então ele de repente soltou sua lança e agarrou a máscara de Yonvou. Você me divertiu com essa luta, mas sinto muito, é você quem vai morrer, não eu. Uma nova energia com um brilho azul marinho começou a se expandir dentro de Bentek. Não era poder mágico e nem poder sagrado. Era a fonte do poder que permitiu que ele aguentasse um coração perfurado. Parecia com o poder que ele usou antes de ser derretido pela coluna de fogo. Ele estava escondendo algo além dos fatores da Treina. Eu sou o governante. Não posso perder. Yonvou e Lana perderam e eu não pretendo seguir os passos deles. A mão segurando a máscara e a cabeça de Yonvou apertou ainda mais forte. Yonvou cerrou seus dentes enquanto a mão começava a esmagar o seu crânio. No entanto, naquele momento, Vigrid deslizou para frente e cortou fora a mão esquerda de Bentek.
Será que a máscara de Yonvou quebraria primeiro ou Vigrid conseguiria terminar o serviço? A máscara não conseguiu mais aguentar e começou a rachar. Pequenos pedaços caíam na água. Morra Bentek sorriu cruelmente e apertou ainda mais forte. Metade da máscara de Yonvou se desfez, revelando metade de seu rosto. Naquele momento, Yonvou de repente soltou Vigrid e puxou a baioneta mágica, mirando-a no queixo de Bentek. Ele estava prestes a cortá-lo quando algo desceu do céu e aterrissou entre ele e Bentek. Clang! Alguma coisa cortou o braço direito de Bentek e fez a baioneta mágica sair voando. A luta entre Yonvou e Bentek terminou abruptamente e o vento que interrompeu sua luta envolveu os dois. O vento ao redor de Yonvou se transformou em um homem de meia-idade alto com um braço só segurando uma espada bastarda gigante. Sua aura era mais poderosa do que a de Bentek quando estava segurando Triaina. As coisas teriam ficado ruins se eu tivesse chegado só um pouco mais tarde. O homem de meia-idade olhou para Yonvou, que estava em seus braços. Yonvou estava extremamente fraco, sua saúde e poder mágico estavam baixíssimos. Era um milagre ele não ter desmaiado ou morrido. Yonvou arregalou os olhos quando viu quem o tinha salvado. Era uma pessoa que ele nunca tinha encontrado antes e que não ganharia nada por aparecer agora. A aura do homem de meia-idade o fazia tremer. Ele era ainda mais perigoso do que Bentek. O homem era o Duque Ardbad, aquele que representava o Ruk, o poder, dos 4 duques da Terra do Sangue que protegiam o Imperador da Gula. Porque o homem que liderou a Terra do Sangue contra Valpurgisnacht estava aqui. Felizmente, a máscara de Yonvou já tinha se reparado e estava cobrindo seu rosto. O Duque claramente não tinha visto o seu rosto. Caso contrário, ele já estaria morto, já que Artea e a Terra do Sangue haviam sido inimigos. Por que você me salvou? Sua Majestade ordenou que eu o trouxesse para a Terra do Sangue. Você ainda não se encontrou com ele e o Imperador quer muito vê-lo. Yonvou deu uma risada vazia. Então essa era a desculpa do Imperador da Gula para querer experimentar carne de dragão. Pelo menos a sua reputação na Terra do Sangue ainda estava segura. No entanto, Duque Ardbad achou que sua risada era de gratidão e ele assentiu com um pequeno sorriso. Descanse por enquanto. Eu entendo a sua situação, então não planejo forçá-lo a ir agora. Você é amigo de Sua Majestade. Como posso ser tão rude assim? Obviamente, Yonvou não baixaria sua guarda mesmo com essas palavras. Ele observou o Duque Ardbad ainda mais de perto, mas ficou aliviado porque estava fisicamente exausto. Era uma pena ele não conseguir acabar com a vida de Bentek, mas Bentek também não podia mais continuar lutando. Jinhang, você sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. Bentek franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Jinhang, o terceiro capitão de Tritão, que o havia salvado. Ele queria estrangular seu subordinado por arruinar o momento, mas não tinha mais forças. Jinhang não se importava, ele só queria salvar o seu rei, mesmo que isso significasse que ele fosse punido mais tarde. Ele derramou água sagrada no toco de Bentek para que pudesse curar. Jogadores normais não tinham acesso a poder sagrado, mas Jinhang também era um apóstolo que servia a Orion, o deus das constelações, que era filho de Poseidon. Os outros capitães de Tritão observavam Duque Ardbad de longe, prontos para atacar a qualquer momento. Você disse que não podíamos perder, então eu te salvei. Meu Lord Bentek torceu o nariz para as palavras de Jinhang. Você está dizendo que eu ia perder. Você pode ter vencido a batalha, mas não a guerra. É impossível derrotar o Duque Ardbad nesse seu estado seu. Eu sei que você vai me punir mais tarde, mas por favor descanse por enquanto antes que Bentek pudesse dizer mais qualquer coisa. Jinhang deu um golpe na parte de trás de seu pescoço e ele desmaiou. Depois de confirmar que Bentek ainda estava vivo, Jinhang deu um suspiro de alívio e olhou de forma suspeita para Duque Ardbad de novo. A situação ainda era perigosa. Duque Ardbad levantou a espada pesada em sua mão esquerda como se não pesasse nada e riu friamente.
Ouvi dizer que uns lixos estavam incomodando os nossos subordinados aqui, então estávamos planejando lutar contra vocês, eventualmente. Não achei que teríamos uma chance como essa. Os 8 grandes clãs achavam que as histórias sobre a força dos clãs emergentes eram ridículas. Eles consideravam esses clãs como pestes, então estavam planejando se livrar deles. Eles só não tinham agido ainda por causa do poder dos fatores de Poseidon. Tritão era um clã complicado de se lidar e até Duque Ashdbad considerava Bentek como um igual. Mas agora que Bentek estava enfraquecido, era a hora perfeita para atacar Tritão. Seria impossível arruiná-los completamente, mas eles ainda ganhariam várias coisas por reduzir seus números. E se livrar de Jinhang, que era famoso por sua inteligência e artes marciais, seria a cereja do bolo. No entanto, Jinhang encarava Duque Ashdbad como se estivesse dizendo para ele que não seria algo fácil. Ele poderia até ser menos habilidoso do que Bentek, mas a distância entre os dois não era grande. Em alguns aspectos, ele até era comparável a Bentek. Além disso, outros 2 apóstolos tão fortes quanto ele estavam se preparando para atacar Duque Ashdbad. Jinhang acreditava que os 3 conseguiriam tirar a vida dele. Estou vendo vários rostos familiares por aqui. Uma voz ecoou no céu e o ar ao redor deles mudou. Um poder opressivo suprimiu a presença de Duque Ashdbad e o poder sagrado de Jinhang e os outros. Ventos fortes sopravam e as ondas subiam. Enquanto o rio das almas ficava agitado, todos olhavam para o céu em choque. O céu se dividiu e uma pessoa desceu lentamente como uma energia selvagem e combativa que deixou todos sem fôlego. Era uma mulher com olhos frios que possuía o chifre da tribo dos Unichifres e as escamas de um dragão. Duque Ashdbad ficou petrificado quando viu seu rosto. A rainha da primavera era a líder do dragão branco, Valtz, que havia aparecido inesperadamente. Capítulo 282, Tritão, 7. A chegada repentina da líder do dragão branco fez todos congelarem. Ela estava tão alto no céu que ninguém conseguia ver seu rosto claramente, mas sua presença era tão poderosa que todos sentiam como se ela estivesse bem na frente deles. Parecia tão grande quanto a extinta espécie dos gigantes. Duque Ashdbad agarrou sua espada bastarda gigante, confuso. Pelo que ele sabia, não era para a rainha da primavera estar aqui. O dragão branco estava no meio de uma guerra com Elohim, que estava tentando tomar o 76º andar. E enquanto isso, a Terra do Sangue e o Mar do Tempo tinham se juntado para eliminar as forças do dragão branco nos andares inferiores. As mãos do dragão branco estavam ocupadas com os ataques e a contribuição da rainha da primavera nos campos de batalha era excepcional. Graças a ela, a luta no 76º andar acalmou, mas não o suficiente para ela sair de lá. No entanto, quando ele percebeu a névoa ao redor da rainha da primavera, Duque Ashdbad estreitou seus olhos. Ela não está aqui. Valtz estava separada do espaço, era como se ela não estivesse presente em carne e osso. É uma sombra, é um corpo de alma nascente. Duque Ashdbad arregalou os olhos quando percebeu o que estava acontecendo. O corpo de alma nascente era o pico do cultivo interno para aqueles que podiam criar sombras. Quando a energia dentro de alguém era purificada, seus corpos voltavam para um estado primitivo. E quanto mais forte o corpo era, a forma mais pura com a qual a pessoa nasceu permaneceria. Isso era algo que originava da tribo dos Unichifres e não eram muitos que sabiam disso. Mas Duque Ashdbad tinha um interesse profundo em artes marciais. Ele tinha certeza de uma coisa. Valtz já havia passado do nível de Arat e sua presença agora era um grande sinal de perigo. Ela está planejando se livrar de nós. Duque Ashdbad levantou sua espada quando o corpo de alma nascente de Valtz disparou pelo ar e o alcançou em um instante. Bum! A colisão entre eles fez ondas de choque se espalhar. Ondas se formavam violentamente no rio. Duque Ashdbad empurrou Valtz para trás mesmo sentindo a dor do seu corpo sendo destruído. Ele sabia que conseguiria vencer contra a Valtz verdadeira em uma batalha de força.
Seu traço, poder dos extremos opostos, era poderoso o suficiente para arrastar montanhas, o que fez com que ele fosse tratado como um guerreiro inigualável quando era mais jovem. Ele não se permitiria ser derrotado e humilhado por uma mera sombra. Era óbvio que Valtz estava atrás de Yonvou. Ela queria a pessoa que tinha matado a Rainha do Verão. No entanto, Duque Ardbad não podia permitir que ela levasse o precioso amigo do seu imperador. Enquanto ele enfrentava o corpo de alma nascente de Valtz, Jinran usou o discurso para falar com seus subordinados: recuem todos. Bentek ficaria furioso quando acordasse, mas todos estavam aliviados que a luta tinha terminado. Eles não conseguiam nem imaginar quantos danos sofreriam se tivessem que lutar com Duque Ardbad. Mesmo estando lutando só com a sombra da Rainha da Primavera, não vai ser fácil. Seria perfeito se os dois se destruíssem. Jinran observou a batalha de Duque Ardbad e Valtz até que embarcou no navio do capitão e rapidamente deixou a área. Sua tripulação seguiu sua retirada. 30% de seus navios tinham sido destruídos e os restantes estavam danificados. O Duque Ardbad cerrou os dentes quando o impacto reverberou em sua espada. Era inacreditável que uma mera sombra possuía tudo isso de força. No entanto, o que descia por sua lâmina era o que mais o irritava. Era a habilidade que derrotava aqueles que se atreviam a atacar a tribo dos Unichifres e Valtz o usava facilmente. Cada ataque dela continha ki e por causa disso, os ferimentos internos de Ardbad acumulavam toda vez que ele bloqueava os ataques de Valtz. Apesar de parecer estar bem, seu interior estava uma bagunça. Além disso, ele estava tendo dificuldades, pois estava protegendo Yonvou ao mesmo tempo. É só disso que eu sou capaz. Duque Ardbad cerrou os dentes. A sua confiança em batalhas tinha caído recentemente, especialmente depois que seu braço foi cortado por Tom, o líder do Dragão Negro. E agora ele estava sendo encurralado por Valtz. Valtz era forte o suficiente para lutar contra 3 senadores de Elohim ao mesmo tempo, mas sua sombra não estava nem perto do seu poder verdadeiro. O Duque, que pensava que era o jogador mais poderoso da torre depois dos 9 reis, ficou com inveja. Ele resistia com olhos injetados, controlando seus pensamentos. Ele tinha que se concentrar em salvar Yonvou. Como um servo do imperador, ele tinha o dever de seguir ordens, então precisava encontrar um jeito. Não parece que isso vai terminar tão cedo. Valtz cerrou seus punhos novamente, sem dá-lo uma chance de escapar. Então não tenho outra escolha a não ser matá-lo. Eu não esperava ter que lidar com a Terra do Sangue, mas vai ser bom me livrar de um duque enquanto estou aqui. Ela falou de modo calmo, como se estivesse falando do tempo, pois seu corpo de alma nascente dominava o Duque Ardbad completamente. Duque Ardbad recuperou o fôlego e apertou ainda mais o punho de sua espada. Se ele não podia ver um caminho, então só precisava criar um. Quando ele estava prestes a liberar sua arma secreta, uma pequena corrente de ar fez uma voz ecoar no seu ouvido: está me ouvindo? Se sim, não responda em voz alta, pisque para confirmar. O rosto de Duque Ardbad não revelou nada, graças aos seus anos de batalha. A Rainha da Primavera pode acabar nos ouvindo, então vou ser rápida. Era Edin, a elfa que esteve acompanhando Yonvou desde o 27º andar. Ele não tinha certeza se podia confiar nela, mas não era hora de se preocupar com isso. Além disso, tudo o que ela tinha pedido era para ele ganhar tempo. Duque Ardbad não tinha a confiança para derrotar a sombra, mas conseguia fazer pelo menos isso. O corpo de alma nascente de Valtz se moveu. Ela caiu em direção ao chão, seu corpo girando como um peão enquanto ela esticava seu punho, que envolvia o punho que atacou o Duque. Agora, Duque Ardbad jogou Yonvou de seus braços para o rio. Com um splash, ele afundou para baixo das ondas. Valtz ficou chocada. Ela não esperava que o Duque jogasse Yonvou. Espírito. Então Valtz percebeu tarde demais o truque de Duque Ardbad e tentou correr para um certo lugar. No entanto, Duque Ardbad disparou na direção dela e balançou sua espada. Valtz conseguiu bloquear com seus braços, mas a lâmina chegou ao seu pescoço.
Duque Ashbad sorriu friamente pela primeira vez desde que a luta começou. Para onde você está indo? Por que não continua aqui comigo? Desgraçado. Valtz contorceu seu copo, seus olhos roxos brilhando. Que explodiu ao redor dela. Se o Duque estivesse segurando em um voo, teria sido impossível desviar desse ataque. Mas agora ele podia liberar toda a força que estava segurando. Liberação da montanha em movimento. Sua habilidade original, que derivava de seu traço, comprimiu a atmosfera. O rosto de Valtz se enrijeceu pela primeira vez. Bum! Bum! Ela bloqueou o ataque com seu braço, que começou a se encher de rachaduras. Sua pele estava começando a quebrar com o poder do ataque do Duque. Duque Ashbad balançou sua espada novamente e Valtz teve que desviar seu ataque usando Baekbushvon, um tipo de Mugong. Uma coluna de água subiu com o impacto enquanto Yonvoo se movia rapidamente em direção ao navio fantasma, rodeado por um ser iridescente. Edi estava de pé no navio controlando os espíritos. Suor escorria de sua testa. Ela já tinha usado a maioria do seu poder mágico protegendo o navio fantasma e não foi fácil trazer Yonvoo até ali. Edi. Ele está quase chegando. Aguente mais um pouco. Não havia nada que Dylan e Jun pudessem fazer para ajudá-la, então eles estavam torcendo por ela. Quando Edi tomou a decisão de salvar Yonvoo, eles foram fortemente contra. Quando Valtz apareceu, eles queriam fugir, assim como Tritão havia feito. Só os monstros humanos canibais tinham sobrado no navio e já que eram somente idosos e crianças, eles podiam se livrar facilmente deles. No entanto, Edi chacoalhou sua cabeça firmemente. Se formos embora e deixarmos o acumulador para trás, o que nos torna diferente das pessoas que foram para o lado de Tritão? Dylan, Jun e o resto dos jogadores no navio fantasma não puderam dizer nada. Yonvoo os tinha salvado do 92º Esquadrão e dado um lugar em seu navio. Apesar de terem tido que pagar um preço por isso, Yonvoo podia tê-los ignorado completamente. Ao invés disso, ele foi generoso e Edi acreditava que ela tinha que retornar essa generosidade. Ela tentou salvar Yonvoo mesmo com seu corpo parecendo que seria esmagado pela dor. Eu não sou como o meu pai. Vou provar isso. Os olhos de Edi ficaram vermelhos. As veias azuis debaixo de sua pele pálida saltaram como se fossem explodir a qualquer momento. O poder mágico que ela estava usando começou a mudar a cor do seu cabelo para prateado. Edi, você... Jun regalou os olhos quando viu um lado de Edi que nunca tinha visto antes. Ele já tinha ouvido falar de elfos com cabelos prateados e olhos azuis antes. Essas eram as características de uma das famílias mais poderosas dos elfos superiores, mas eles tinham sido destruídos muito tempo atrás. Jun ainda estava distraído quando Yonvoo, envolto em uma bolha protetora, emergiu da água e disparou na direção do navio fantasma. Os jogadores pareciam aliviados. Ei! Olhem lá! De repente, Dylan, que estava assistindo à luta de Duque Ashbad e Valtz, gritou. Edi ficou petrificada quando se virou para observar o fenômeno estranho. Algo começou a flutuar atrás de Valtz, tomando uma forma humana. Divisão da sombra. O corpo de alma nascente era a forma mais pura de energia. Se a pessoa conseguisse controlá-lo, também poderia dividi-lo. O Duque tentou impedi-la, mas já era tarde demais. As velas. E sim, as velas. Assim que Yonvoo voltou à segurança do convés, Edi gritou de forma urgente. Os jogadores se moviam freneticamente. As velas foram içadas e espíritos de vento começaram a soprar nelas. O navio fantasma começou a descer rapidamente o rio, mas a sombra de Valtz era mais rápida. Continua no próximo vídeo.